Olá, close friends, como vão vocês? Tudo bem? Estou aqui para o conteúdo dessa quinta-feira. O tempo está passando rápido e lembrando que estaremos juntos por aqui no Close Friends até o dia 31 de agosto, quando vamos fazer uma big live. E eu vou ter algumas surpresas para essa live. Eu vou começar a falar sobre essa live na semana que vem, sobre o que eu pretendo fazer, que horas, e a gente vai combinar todos os detalhes por aqui. Bom, hoje eu separei aqui 5 perguntas aleatórias. Eu pedi aqui para minha turma selecionar as perguntas, mas eu pedi, cara, perguntas aleatórias, perguntas inusitadas, perguntas que eu nunca tinha respondido, e eu separei, está aqui separado, 5 perguntas, e eu vou responder essas perguntas hoje. Eu não quis pegar nenhuma pergunta sobre os vídeos, não quis pegar nenhuma pergunta sobre nada que eu já tenha falado, e que fossem perguntas completamente aleatórias, e eu começo a responder agora exclusivamente para vocês do Close Friends. Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Não espere nada profundo, tá chegando aí o final de semana e, enfim, acho que chegou a hora da gente. Eu tenho dado aqui um conteúdo denso, grande, vai ser um conteúdo hoje mais light, mais leve para vocês. Então a primeira pergunta aqui, eu nem pedi para anotar qual era o nome da pessoa que fez a pergunta, tá? Mas a primeira pergunta é assim: Flávio, aí nos Estados Unidos, eu estou lendo aqui no papel, aí nos Estados Unidos tá no verão e a gente só vê você de casaco aqui gravando. Bom, te falei, né? Que te avisei, te preparei. Senhores, eu trabalho de casa, né? Eu estou aqui gravando da minha casa. E aqui nos Estados Unidos é muito comum as casas terem ar-condicionado. Então aqui uma casa fica com ar-condicionado ligado 24 horas por dia, ar-condicionado central, que climatiza a casa toda. E eu gosto de um clima assim mais friozinho. Então aqui quem chega aqui em casa é meio friozinho. E eu gosto, eu fico mais confortável, passo o dia todo trabalhando dentro de casa. Saio várias vezes para reuniões, mas grande parte do tempo eu estou em casa. E eu fico mais confortável ficando de casaco dentro de casa. Eu gosto. Aliás, tem uns casacões aqui do Orlando City, eu uso direto. Tem uns 15, uns 5, 6 modelos diferentes. E eu uso direto. Aliás, quem assistiu minha entrevista que eu dei ao Danilo Gentili, eu fui com um desses casacos lá no Danilo Gentili. Inclusive, uma piadinha que o Danilo fez foi, quando me viu, falou: pô, Flávio, esse negócio de ficar usando roupa de time é brega pra caramba, né? Aí eu respondi para ele assim: pois é, Danilo, mas quando o time é seu, não é brega não, hein, cara? Não é brega não. Quando você tiver seu time, você experimenta, você vai ver só como é que funciona. Bom, mas esse é o motivo, eu uso casaco direto, porque tem eu não me lembro nem que temperatura que fica, mas é bem friozinho e eu fico bem confortável com o casaco. A segunda pergunta veio meio conectada com essa primeira, acho que por isso que a turma escolheu as perguntas criando alguma lógica. A segunda pergunta é: como é que é a sua experiência de trabalhar de casa? Não é? Ou seja, a pergunta é sobre home office. Qual é a minha experiência? O que eu acho de trabalhar de casa? Bom, em primeiro lugar, eu já trabalho de casa há 10 anos. Foi em 2009 que eu me mudei aqui para os Estados Unidos e desde então eu trabalho de dentro da minha casa. A vida toda, desde 1995, quando eu fundei a WhatsApp. Antes também, 4 anos. Depois, 1994 anos que eu trabalhei vendendo curso de inglês. E quando eu fundei a WhatsApp em 1995 até 2009, nós estamos falando de 14 anos. 14 anos trabalhando fora, trabalhando no campo de batalha. E a partir do momento que eu vim para os Estados Unidos, eu passei a trabalhar de casa. Como é que é essa minha experiência? Eu digo para você que eu gosto muito de trabalhar de casa. Primeiro porque eu me acostumei, eu aprendi a trabalhar à distância. Eu gosto bastante. Por muitos motivos, eu tenho mais liberdade, eu estou muito próximo dos meus filhos, porque eu trabalho mais. Isso aí é fato, né? Quem trabalha de casa trabalha mais. Esse é o grande perigo, né? Você não tem hora para começar, não tem hora para acabar, e obviamente você está muito disciplinado com a sua equipe, com os compromissos que você tem assumido. Eu, por exemplo, tenho uma agenda de reuniões com os meus diretores e eu toco essa agenda ao longo da semana, toco os projetos ao longo da semana e não tem hora para acabar. Então eu tô aqui, eu pego aqui agora, aqui em Orlando, 00:10,
é quando eu estou gravando aqui o Close Friends, é sempre a minha última coisa do dia, não é? Então é super bacana. Tem gente, por exemplo, que não gosta de trabalhar de casa justamente por isso, ele gosta de separar bem. Isso é um risco realmente, porque se você tem filho pequeno, o filho não entende às vezes quando você está em casa, quando você está trabalhando, quando você não está trabalhando. Obviamente eu tenho meus espaços aqui separados para trabalhar, etc. Mas é uma questão de organização. Eu gosto bastante, consigo produzir bastante trabalhando de casa. Infelizmente, não são todas as pessoas que têm essa liberdade, mas cada vez mais as empresas estão aderindo ao home office. Recentemente, com essa última reforma trabalhista que aconteceu no ano passado, favoreceu a contratação do home office, porque antes disso sempre existia um risco muito grande de passivo trabalhista, de processos trabalhistas, porque você não tinha controle de ponto, e aí o funcionário podia dizer que trabalhava 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, porque ele mesmo mandou um e-mail, respondeu o e-mail pela decisão dele, isso poderia se configurar hora extra. Hoje não, com o ajuste aí na lei, o home office fica mais regulamentado e ficou mais seguro, e isso é bom para o funcionário. Eu considero que se você desenvolver um trabalho, uma atividade que você possa trabalhar de casa, eu considero que a liberdade é excepcional. Agora, a responsabilidade também tem que ser muito maior. E se você se garante, você tem que entregar resultado, mesmo trabalhando da sua casa. Eu, particularmente, eu sou bastante fã deste modelo. A terceira pergunta também conectada com essa história do casaco, da casa. E aí o cidadão aqui, cara de pau, tem uns cara de pau aqui no Close Friends, o cara tá se sentindo meu melhor amigo, pô, o cara pediu, o cara fez um pedido. Ele pediu assim, poxa, Flávio, legal, bacana, pô, você podia mostrar a sua casa para nós? Isso eu não faço, você perceber, se você percebeu aqui em todas as minhas redes sociais, eu não sou aquele cara que eu fico mostrando minha casa, que eu faço a linha meio revista Caras, eu não uso Instagram para fazer nenhum tipo de exibicionismo, não é o meu perfil, não acho graça nisso e nem acho que isso seja um motivo, pelo menos o meu motivo. Se é motivo de outra pessoa, cada um tem o seu motivo. Então não é o meu perfil, eu não fico mostrando meu carro, mas não deixa de ser uma curiosidade de muitas pessoas. Já recebi GVs aqui na minha casa, numa viagem que eu trouxe 10 GVs aqui para Orlando. Então eu não vou mostrar a minha casa aqui, porque também daqui entre 2 e 3 semanas eu estou me mudando para uma casa nova. E aí eu prometo que no próximo Close Friends eu vou fazer um tour na minha casa com vocês e mostro para vocês a minha casa somente aqui para o Close Friends. Afinal, nós somos os melhores amigos, né, cara? Como é que teu melhor amigo não vai mostrar a casa para você, né? Então, eu vou abrir essa exceção lá no próximo Close Friends, depois, não nesse de agosto agora, na próxima campanha, que eu vou abrir, não sei qual mês ainda, mas eu mostro, já vou estar na casa nova, e aí eu faço um tour na minha casa com vocês, lá na casa nova. A quarta pergunta é bem interessante, é uma pergunta mais elaborada, e dá pra gente se aprofundar um pouquinho mais, é muito interessante. O cara me perguntou assim, qual é a diferença, Flávio, de educar filhos pobres, sendo pobre, e de educar filhos sendo rico? Uma pergunta muito interessante. Eu vou deduzir algumas coisas, porque eu nunca tive filho sendo pobre. Eu já era rico quando eu tive meu primeiro filho. Eu tive meu primeiro filho no ano 2000, eu tinha 28 anos, eu já tinha uma boa grana. Já morava numa baita casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, andava de bons carros. Já tinha mais ou menos aí talvez uns 2.000 funcionários, mais ou menos, já nessa época. Então, eu estava bem, então não tive a experiência de ter filho. Agora, eu fui pobre, né? Eu não fui, vamos lá, não passei fome, eu não fui uma pessoa que passou privações. Eu não tinha acesso, né? Não podia estudar numa super escola, não fui comer num restaurante pela primeira vez com 19 anos, nunca tinha pegado avião, viajar para o exterior jamais, nunca imaginei que eu pudesse, cara,
viajar ao mundo como eu viajo hoje de forma alguma, e nem passava pela minha cabeça que eu chegaria onde cheguei. Não é? Então, assim, eu fui pobre, andava de ônibus cheio, lotado, de trem, sabe? Enfim, não fui playboy, não tinha mesada, não tinha dinheiro, assim, agora não passava fome. Estudava em escola pública, tinha uma vida simples, morava num apartamento de aproximadamente 65, 70 metros quadrados, talvez 60 metros quadrados. Morava eu, meu pai, minha avó, 2 irmãs e um único banheiro. Então, morador de periferia, como muitos, né? Como muitas pessoas no Brasil. Então eu vou falar sobre isso deduzindo um pouco, né? Eu vou começar falando como é que é educar filho rico, né? Nenhum rico, eu falei no último vídeo, nenhum rico que é filho playboy, drogado, que não tá nem aí, você entendeu? Ninguém quer isso. Alguns pais erram a mão e acabam criando uns monstrinhos, né? Então, existe uma preocupação cada vez maior de quem tem grana de você dar uma boa formação de valores, de caráter, de trabalho, de produtividade para os seus filhos. Eu já fui convidado, por exemplo, por bancos de investimentos para dar palestra para herdeiros. Eu dei uma vez uma palestra em Nova York, eu tinha lá, talvez uns 36 herdeiros de famílias ricas no Brasil. Acho que tinham umas 2 ou 3 pessoas que eram de famílias ricas do Peru, da Argentina, se eu não me engano, ou do Chile, se eu não me engano. E eram, assim, 99% brasileiros, era em Nova York, pessoas assim de 22, 20, de 18 a 24 anos, que estavam lá. Inclusive eu levei meu filho, na época tinha 18 anos, para participar dessa reunião, e eu dei uma palestra de 1h30 respondendo perguntas, sentei assim numa mesa com eles em volta. Depois, acho que fiquei umas 2h30 lá, falei por 1h15 mais ou menos, e o resto batendo papo com a galera jovem, super inteligente, super bacana. E eu lembro que eu comecei a palestra falando sobre sucessão. Eu falei justamente sobre sucessão e perguntei para eles: o que vocês acham que significa a palavra sucessão? Aí veio um show de respostas, né? Cada um, definição, tem a cara que dava definição e fazia citação de que é um cara que falou, um negócio espetacular, pessoal, coisa fina, pessoal muito bem educado, estudou nas melhores universidades do mundo. E basicamente que sucessão é um processo onde as famílias criam os herdeiros para isso. Imagina, né? Eles estavam ali num banco de investimento para um evento de herdeiros, óbvio que eles já estavam careca de ouvir falar sobre sucessão. E aí eu falei para eles: olha, vocês me desculpam, mas eu vi todo mundo, eu vi as 36 definições. Quando rodou a mesa, chegou em mim, eu falei: vocês me desculpam, mas todas as respostas estão erradas. Não tem nenhuma resposta. Os moleques olharam para mim: mas como assim? Aí um foi lá e deu uma nova definição. E eu cheguei para eles e falei assim: queridos, sucessão é um sucesso grande. Sucessão. Eles ficaram uns 5 segundos assim. Sucessão, sucesso grande. Depois todo mundo caiu na risada. E eu falei para eles: olha, é sobre essa sucessão que eu quero falar com você aqui. Eu não quero falar do que teu pai fez e que tu vai herdar do seu pai. Eu quero falar do teu sucesso, o seu sucessão, aquilo que você vai fazer com as suas próprias mãos, a sua impressão digital que pode marcar o sobrenome da sua família e não aquilo que teu pai realizou. Eu quero falar sobre o seu sucesso, o seu sucessão. Então eu, em plena Manhattan, no 20º andar de um mega escritório de um banco de investimento em Manhattan, no centro financeiro dos Estados Unidos, com 36 herdeiros de família rica, ouvindo o moleque do bairro Jabu, da periferia, que andou de ônibus e de trem, explicando para eles que sucessão era um sucesso grande. Portanto, o que eu poderia dizer é o seguinte: eu não herdei nada dos meus pais, a não ser amor, carinho, respeito, valores, que é muita coisa. E estava ali dizendo para eles que a vida para eles seria escrita pelas próprias mãos deles, ou então eles seriam meros herdeiros e nada mais. E aquela galera reagiu muito positivamente, uma galera com muita fome, muito entusiasmo, e foi muito bom. Foi um evento
Foi um evento super bacana. Basicamente, eu digo para você que um garoto que vem da pobreza, ele é mais rápido, ele é mais safo, ele é mais flexível, ele é um cara mais esperto, não é? E o garoto mais rico é um garoto que nasceu sem nenhuma privação, que tem tudo, que nasce protegido, não é? Não aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil, por exemplo, é cercado por seguranças por todos os lados, motorista, babá. É uma outra realidade. A grande questão é que culpa tem, né? Eu mesmo levei um tempo para entender como é que eu deveria tratar os meus filhos, porque a gente fica um tempo pensando, a gente quer o melhor para os nossos filhos, e quando a gente fala melhor, é o que a gente pode ensinar para eles. Então, eu mesmo fiquei me perguntando, pô, cara, será que eu... Como é que vai? Pô, como é que eu vou... dou um carro, não dou um carro? E aí o pensamento é muito simples, né? Eu fiquei pensando, peraí, o cara mora numa casa de não sei quantos milhões de dólares, anda em carros que não sei quantos, não sei quantos de milhares de dólares, viaja de jato particular para cima e para baixo. Eu morei em 7 países, meus filhos moraram em 6 países. Meus filhos falam no mínimo 2 línguas, outro lá fala 3 e está aprendendo mais uma, não é? Eu vou dizer o quê? Eu vou negar, não, eles não vão nunca viver o que eu vivi, não vão pegar trem cheio, não vão pegar ônibus cheio, não vão. Agora, é culpa deles? Claro que não. Eu tive que aprender isso, né? Claro que não é culpa deles. E então, eu tenho que prepará-los. Imagina como é que deve ser um príncipe que é filho do rei, nasceu, um dia vai herdar o trono. Cara, a melhor coisa que tem é ele já ser treinado como príncipe, formado como príncipe, preparado para ser rei. Essa é a realidade deles, não é? E da minha parte, é óbvio que todos nós trabalhamos para dar o melhor para a nossa família. Você também é o cara que vai trabalhar para dar o melhor para a sua família. Você quer ou não quer que seu filho tenha mais oportunidades do que você teve? Então, no fundo, o teu filho vai colher aquilo que você está plantando. Aquilo que você está plantando é aquilo que seu filho vai colher. Então eu tenho consciência que as escolhas que eu fiz, a luta que eu tive, as 14, 15, 16 horas que eu trabalhei, os riscos que eu assumi, os riscos que eu tomei, as circunstâncias da minha vida me proporcionaram chegar até onde eu cheguei e eu posso oferecer algo melhor para o meu filho. Isso é uma coisa, principalmente de quem veio de onde eu vim, que eu tenho que ter muito bem resolvido na minha cabeça. Todos os meus filhos hoje, o mais novo tem 9 anos, está muito novo ainda, mas o de 19, 17 são pessoas que desejam empreender, são garotos que querem empreender, querem ter seus próprios negócios, estão se preparando para isso. Eu sou um pai bastante presente, que ajudo. O mais velho chegou a ser atleta, assinou contrato com o Benfica, jogou 2 anos no Benfica, depois chegou à conclusão que queria fazer negócios mesmo, achou mais interessante. O do meio joga basquete e também vai para a faculdade. O Breno começou a faculdade agora, o Bernardo também vai no ano que vem. E por aí. O outro mais novinho, de 9 anos, é só alegria, só festa. E é isso aí. Eu adoro ser pai, sou um pai bastante presente, gosto de ser pai de menino. Não tenho, acho que se eu tivesse uma filha, ela ia mandar em mim, não é? Então, só tem uma mandando em mim aqui, que é a Luciana. Mas adoro ser pai dos 3 meninos, me dou muito bem com eles. E esse é o desafio, né? Criar filho, pobre ou rico, não é fácil. Tem um ditado que é assim, né? Antes de ter filho, eu tinha 2 teorias para a criação de filho e nenhum filho. Hoje eu tenho 3 filhos e nenhuma teoria. Filho não tem regra, meu amigo, não tem fórmula. Última pergunta, já ficou longo isso aqui, hein? Última pergunta é: o que você ainda quer realizar na sua vida? Cara, eu falo o dia inteiro sobre esse assunto, mas eu vou ser bem sucinto. O que eu quero realizar que eu ainda não realizei? A pergunta dele era mais longa. Você já fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo, fez isso? Eu não vou ler aqui para vocês, mas ele pergunta o que eu quero realizar na minha vida. Empresarialmente, eu quero realizar um IPO. É algo que eu não realizei. Eu construí a empresa do zero, vendi essa empresa, recomprei essa empresa, comprei outra empresa e por aí vai. Comprei outras também. Mas o que eu ainda não realizei é um IPO. Quero realizar um IPO. Esse IPO que eu quero realizar, inclusive, existe a possibilidade de ser fora do Brasil, aqui nos Estados Unidos, inclusive. Essa é uma coisa que eu quero realizar na minha trajetória empresarial. Ligado a isso, muita gente pergunta se eu invisto em ações, né? Eu vou só ligar isso, não quero falar sobre isso, porque isso é assunto para uma live só, mas
Eu não invisto em ações porque eu só invisto nas ações das minhas empresas. Eu confio na minha gestão muito mais do que na gestão de um outro CEO que está à frente de uma outra empresa. Então, eu concentro os meus investimentos de risco de renda variável nos meus próprios negócios. Né? Como se fosse um private equity, que é um tipo é assim que eu encaro os meus investimentos. E financeiramente eu faço investimentos muito conservadores, sempre em moeda estrangeira. Desde 2013, já faz 6 anos, quando o dólar estava ainda a R$2, que eu virei a minha moeda para moeda estrangeira, especificamente o dólar. Ou seja, eu sou um cara com a vida dolarizada. Foi bom, o dólar dobrou de preço, aumentou o meu patrimônio, isso não foi ruim e ao mesmo tempo eu invisto. Ou seja, eu invisto nos meus próprios negócios. Então, os meus investimentos de risco estão nas minhas empresas. Aí eu sou bastante arrojado mesmo. Então, essa primeira coisa que eu quero realizar é um IPO, que é uma Initial Public Offer, que é você abrir capital quando você vende ações da sua empresa para as pessoas, para a população, através da Bolsa de Valores, que é um projeto que eu tenho para os próximos anos, ainda na minha trajetória como empreendedor, que é uma experiência que eu quero realizar. O segundo objetivo que ainda quero realizar na minha vida é me dedicar 100% do meu tempo a projetos sociais a partir dos meus 50 anos de idade. Eu tenho 47 anos de idade, tenho mais 3 anos e meio aí até o final de 2022, quando eu quero realizar projetos sociais com foco no Brasil, voltados a princípio para esporte, educação. Eu ainda não tenho muito bem definido, mas projeto social é a minha paixão, algo que eu já realizo, sei lá, mais de 12, 13, sei lá, não sei quanto tempo, talvez perto de 15 anos que eu já invisto bastante em projetos sociais. Tenho projetos interessantes realizados, não sou de ficar divulgando meus projetos sociais, eles não são para mim plataforma de marketing pessoal e nem político, porque eu não sou político, não peço voto para ninguém. Estou aqui porque acho que tenho uma missão de ajudar, de dar referência, de, sei lá, incentivar e motivar as pessoas. Eu acho esse papel super importante e, enfim, não uso projeto social como plataforma para autopromoção. No entanto, eu curto muito e é algo que eu pretendo fazer de maneira muito profissional a partir de um determinado ponto da minha vida. Gente, foram só 5 perguntas, eu já falei pra caramba, se bobear foi o meu maior stories aqui, mas foi um papo aqui entre melhores amigos, esse nosso papo aqui agora. Papo mais leve e amanhã tem mais. Amanhã eu volto e amanhã a gente fala mais de trabalho por aqui. Valeu, um abraço, até amanhã. Bye, bye.